senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistam em sua residência, o Parlamento, nos últimos dias, tem se debruçado diuturnamente na questão do IPTU, que merece uma atenção significativa pela importância que tem, uma vez que atinge a todos aqueles que moram, que residem no município de Pelotas. Por isso, nós temos que ter um olhar bem diferenciado em relação a isso. Eu queria chamar a atenção dos vereadores da importância que tem o parlamento. Um trabalho pode ser tecnicamente bonito, tecnicamente correto, mas não ter o olhar social. O parlamento, dos três poderes, é o que representa o povo. É o mais legítimo de todos. Por quê? E repito isso, porque alguém questiona isso. O executivo apenas executa, ele faz a parte administrativa do processo governamental. O judiciário dirime as dúvidas jurídicas que existem. E o parlamento é quem traz os anseios e que acompanha os desejos da população, através de leis, através da sua fiscalização, através de várias ações parlamentares. Daí a importância que tem de se ter um parlamento que não se curve, que tenha posição, que não negocie voto por cargos. Isso é importante. Que o voto tem que ser dado em cima de questões reais. Que o voto tem que ser dado em cima do interesse da cidade. Para que nós não saímos desse episódio de votação do IPTU, da planta de valores, que é importante, que é necessário que se examine, maculados. O que tem que se fazer abertamente. E o vereador Luiz Henrique Viana, inclusive, está colocando à disposição da casa o grupo técnico para se discutir. Eu acho que esse é o grande momento. Agora, nós não podemos ter aqui um outro compromisso que não seja com a cidade de Pelotas, com os nossos munícipes. Esses são os que nos importam nesse momento. Sob pena de que não estarmos desvalindo a função do vereador. Vereador é aquele que anda pelas veredas, é aquele que vai sair para vereador do povo. Isso é ser vereador. Não é servir ao governo de plantão. Então, eu acho importante que a gente possa enfrentar esse tema com autonomia, com respeito à hierarquia dos poderes, com respeito à independência dos poderes e, acima de tudo, devendo obediência apenas à consciência de cada um de nós. Esse é o ponto que nós temos que olhar para esse programa de IPTU. Aí vai perguntar alguém desse momento, mas isso está acontecendo? Não sei. E isso é um momento de reflexão que todos nós temos que fazer. E eu faço essa reflexão pública, para que nós possamos ter uma posição que a gente não precisa se esconder para explicar. Acho que o programa, a planta de valores do IPTU, ela tem muitos problemas. Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser adequada à realidade social de Pelotas. Nós não podemos simplesmente dizer que tal cidade A recolhe mais IPTU que Pelotas, porque as realidades sociais são diferenciadas. Não podemos comparar entes diferentes. Nós somos eleitos para ser vereadores em Pelotas. Nós temos compromisso com Pelotas. Então, esse é o importante fato que nós temos que ter nesse momento.
É claro, aqueles que fazem o projeto, que elaboraram o projeto, que fizeram, os técnicos que assim fizeram, eles não têm, salvo o melhor juízo, um compromisso, um dever de responder na sociedade, porque alguns nem daqui são. Então, eles não têm esse compromisso com a sociedade, eles têm compromisso de prestar o serviço, na visão que eles entendem de acordo com as questões legais que envolvem o processo. E, por isso, esse compromisso fica maior, mais efetivo, mais forte, mais quente para o Legislativo, que tem, sim, o dever de representar todos aquilo que ele imagina, que sente e que tem seus desejos na sociedade pelotense. E é com esse olhar, senhores vereadores, que eu quero examinar essa planta de valores. É com essa visão, com esse pensamento, que eu quero me postar frente às votações desse projeto. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que ter. Nós não devemos nos deixar levar por nenhuma questão outra que não seja objetivamente as questões que envolvem o projeto. Vejam, por exemplo, vereador Ivan Duarte, o prefeito nos manda agora um documento dizendo que destinará parte dos valores para suprir, para indenizar a questão do lixo. E aí eu pergunto a cada um dos senhores que aqui estão presentes, aonde isso está escrito no projeto? Aonde diz isso no projeto? Então, é um projeto que precisa ser examinado. Até para adequar a própria vontade manifestada através de ofício do prefeito. Então, não podemos ser aqui, nesta casa, como diz o prefeito Eduardo Leite, um mero órgão de carimbar projetos. Não podemos, nesta casa, assim, ser um mero órgão despachante. Tem que adequar, tem que examinar. E aqui está uma situação que eu já alerto para os senhores, né, que o próprio prefeito manifesta o desejo dele e de toda a sociedade, penso isso, imagino eu, e da Câmara de Vereadores, que é parte desse valor seja destinado ao lixo, para cobrir as despesas do lixo, para salvar o SANEP, que o vereador Ivan muito se refere, importante, que foi passada a despesa, mas não foi passada a receita para cobrir o serviço. Onde está isso, vereador Ivan, no projeto? Não aparece. Tem, por exemplo, o artigo 33, que remete os casos para o próprio artigo 33. E fica na volta, não diz nada. Então, é um projeto, vereador Nelson Garcia, que tem que ser examinado com carinho, e tem que ser olhado para as suas devidas correções. E esta é a minha disposição, de olharmos no tempo certo, para que possamos ter um voto comprometido exclusivamente com aquilo que nós defendemos e que estamos aqui, com o povo desta cidade de Pelotas. O prefeito Eduardo Leite colocou no início, e eu acho muito bem colocado, que não se deve fazer negociatas. E eu refalo isso, repito isso, não se deve fazer negociatas. Não se deve trocar o seu voto por cargos. Voto é de acordo com aquilo que a gente pensa. E essa é a posição que eu quero defender, que eu defendo, que eu acredito e que eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores desta casa vão defender. Esses são os nossos princípios que nós temos que mantermos íntegros, altaneiros e de acordo com aquilo que nós pensamos. Essa é a minha manifestação, meu caro. Queria conceder uma parte, vereador Luiz Henrique Viana. Só para colaborar, é que o prefeito não diz que vai destinar a verba do imposto para lixo, que nem é possível, na verdade, porque imposto não pode ser, valor de imposto não pode ser destinado para nenhum. Diz que, o que diz no ofício, só para esclarecer bem, é que estarei destinando parte da receita própria do município.
Então, não se pode destinar valor de imposto para qualquer, diretamente e exclusivamente para alguma atividade. Se responsabiliza por destinar verba do município para satisfação de necessidade de uma autarquia que faz um serviço que é obrigação do município, na verdade. Só para esclarecer. Só para esclarecer, vereador, receita própria do município inclui IPTU. O IPTU é a maior receita própria do município. Então, vejam vocês a importância que nós temos de olharmos com muito carinho, porque eu tinha entendido que parte do IPTU iria para lá. E o prefeito, na interpretação do vereador Luiz Henrique Viana, quer dizer que não é bem isso que eu entendi. Daí, quanto mais acuidade nós vamos ter que ter no exame desse IPTU. Pode dar uma parte rapidinho. Ô, presidente, só uma parte rapidinha. Meus queridos vereadores, bom dia, senhoras e senhores que nos assistem. Vereador Arnel, assim como eu, como os vereadores que estavam presentes na primeira reunião com o prefeito, ele foi bem claro em dizer para todos que ele usaria e que, caso fosse aprovado os recursos novos do IPTU, ele não mandaria nos próximos 2 anos a taxa de lixo. Conclui-se e que usaria desses novos valores arrecadados. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Obrigado. Só para concluir, vereador presidente. Então, daí vejam vocês a importância de nós olharmos muito bem, porque só aqui, num item, nós temos interpretações diferenciadas. E não adianta a boa vontade. O que não está na lei não pode ser cobrado. O que não está nos autos, né, vereador, não existe no mundo. Então, esta é a realidade. Obrigado, vereador Salvador, pela tolerância.